Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos no Evangelho de São Mateus, agora no capítulo 9, do versículo 9 até o 13. E é justamente nesse capítulo 9 que acontece o chamado de Mateus. Como aconteceu o chamado desse apóstolo e desse evangelista? Aqui é uma breve história narrando quem foi esse homem que antes era chamado de Levi. Nos outros evangelistas, quando eles mostram, eles falam que era Levi que estava na coletoria de impostos, que depois passou a ser chamado de Mateus. Mas Mateus já coloca esse nome dele mesmo, Mateus, para narrar a sua história. Mateus, ele era um coletor de impostos, ou seja, ele trabalhava para o Império Romano, para César, embora ele fosse um judeu, e ali ele recolhia o dinheiro do povo. E, geralmente aqui nos evangelhos, quando fala de coletor de impostos, sempre é associado ao pecador. Por isso que no capítulo 19 do Evangelho de São Lucas, nós vemos lá Zaqueu, que também era um cobrador de impostos. E essas pessoas, elas eram tidas como pessoas assim corruptas. Sabe aquela história, um pouquinho para o império e outra parte para mim, quando se faz? Essas corrupções que nós vemos, infelizmente, aqui no nosso país, era assim. Então, Mateus estava ali coletando impostos. Ele estava no lugar do pecado dele. Ele vivia naquela condição de pecador. Se tornava até, de uma certa forma, um pecador público. Agora veja, Jesus, quando ele passa, ele olha para Mateus e em nenhum momento ele fala nada, assim no sentido de apontar o erro, o pecado, a situação de Mateus. Simplesmente Jesus olha para ele e diz: segue. E Mateus, no impulso, ele se levantou e seguiu Jesus. Um segmento que aconteceu e que não teve retorno. Mateus segue Jesus até a morte, até a sua ressurreição, até a morte de Jesus e ressurreição de Jesus, até a subida de Jesus, e ele continuou aqui na terra, cumprindo aquilo que Jesus havia dito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Mas interessante que Mateus, ele, diante dessa experiência que ele teve com nosso Senhor,
Ele não quis ficar com isso só para ele, não. Porque, na verdade, é assim, quando nós entramos nesse segmento de Jesus, nós não queremos ficar com aquilo só para nós. A primeira coisa que nós queremos fazer é fazer com que os outros também venham. E foi aí que ele fez. Chamou os pecadores, chamou os coletores de impostos que estavam com ele e fez uma festa e chamou Jesus para estar lá. Mas esses benditos fariseus, que se consideravam os puros e santos, eles fazem essa pergunta para nosso Senhor: como pode ele estar com os pecadores? Perguntaram aos discípulos, na verdade, não foi a Jesus. Aqui está no versículo 11. Alguns fariseus viram isso e perguntaram a Jesus: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Porque era inconcebível para eles entender que uma pessoa que se considerava um mestre, um homem de Deus, poderia estar misturado com os pecadores. Na cabeça deles isso era impossível. E aí Jesus ouve, porque Jesus sonda todos os corações e nada foge a nosso Senhor. E assim Jesus responde: aprendei, pois, o que significa a misericórdia. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Aqui nós passamos a entender que Jesus, ele veio do céu em busca de pecador. Ele veio em busca de almas. Ele veio salvar almas. E ali estava uma alma que precisava ser salva. Mateus precisava ser salvo. Eu até digo muitas vezes que Jesus se utilizou de chamar Mateus para ser apóstolo para que ele pudesse se salvar. Porque se ele continuasse naquela vidinha, ele iria perder a alma dele. Foi a oportunidade que Mateus teve. E na oportunidade, ele abraçou essa oportunidade. E ele foi até o fim e hoje ele está no céu. Eu pergunto para você, talvez você seja esse tal pecador, que já tenha dito que a minha vida não tem jeito. Ou talvez você ouviu que seguidor de Jesus é somente aqueles que já têm uma vida santa e tudo. Sim, os seguidores de Jesus são aqueles que já estão levando uma vida santa. Mas Jesus, ele quer mais almas. Jesus quer o pecador que está perdido. É essa pessoa, é esse pecador que ele quer salvar. É esse que ele quer chamar para fazer parte dessa grande festa como aconteceu aqui. Porque essa festa é uma simbologia também da festa do céu. No céu, o céu estará repleto dos pecadores convertidos. Não está na hora de você seguir o Senhor? Até quando você vai ficar deixando para depois? Até quando? Já chegou a hora de você dar sua resposta a nosso Senhor. Aproveite agora, não deixe para depois. Se você está levando uma vida errada, agora é o momento. E Jesus está dizendo: segue-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Segue-me.